Então, o que é história, gente? É, Às vezes as pessoas perguntam, né? O que vem a ser história? Por que a história é contada dessa maneira? Como que é configurado o processo histórico, tá? A história é, sem dúvida nenhuma, uma das ciências mais importantes que nós temos no nosso dia. A história vai partir de uma base de investigação. Isso eu falei um pouquinho para vocês lá em São José do Vale do Rio Preto e sempre eu falo lá nos cursos, tá? Então, história parte de investigação. E a história vai trabalhar com marcas, tá? E pegadas do homem no tempo e no espaço. Essas são as chamadas fontes históricas, tá? Ó, fontes históricas. Rapidinho assim mesmo, depois você vai ver. Tudo isso são marcas do homem no tempo e no espaço. Olha só, estou voltando aqui, ó. O homem pré-histórico, tá? O Egito Antigo, a invenção da escrita pelos sumerianos, o Egito também ainda, os judeus, os gregos, os romanos, tá? Jesus, a Idade Média, o fim da Idade Média, a Europa das grandes navegações, aí a Torre de Belém, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, a independência do Brasil, a Revolução Industrial, tem sempre alguém rindo, né? É, as revoluções comunistas, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o Homem à Lua, a queda do Muro de Berlim, a internet, as torres gêmeas, o WhatsApp. Tudo isso são fontes históricas. O homem ele vai empreender, tá? E a pessoa que estuda história, o professor de história, ou mesmo o historiador, é aquele que vai olhar e vai interpretar aqueles fatos e vai escrever algo sobre aquilo que ele viu. Isso é história, tá? É uma outra disciplina chamada historiografia. A historiografia é a escrita da história. Aí tem o Mark Bloch, que eu gosto muito, né? O bom historiador se parece com o ogro da lenda. Aonde fareja a carne humana, sabe que ali está a sua caça. E a fonte histórica é tudo aquilo que é produzido pelo homem, tá? Que seria um pouco também de cultura. As fontes históricas se fazem com documentos escritos quando tem, tá? Quando não existem, podem ser feitos com palavras, com sinais, com vestígios arqueológicos, tá? Por isso que a história se vale também de outras disciplinas para empreender a história. Por exemplo, você pega a Bíblia, tá? Minha Bíblia de zíper aqui, ó, tá? Tem outras Bíblias aqui que não são de zíper também, tá? Você pega a Bíblia, tá? A Bíblia tem fonte escrita, iconográfica, fonte material. Agora, no início da evangelização, a fonte era uma fonte oral, tá? Por exemplo, Paulo. Paulo é o primeiro a escrever no Novo Testamento. Ele vai escrever a carta aos Filipenses. Paulo vai escrever antes dos evangelhos. Você acha que Paulo, quando foi pregar lá na Grécia, no Areópago, depois em Filipos, depois em Atenas, ele abriu a Bíblia e falou assim, gente, pega lá em Mateus 5. Não, não existia isso. Era uma fonte oral, tá? Então, a interpretação dessas fontes é a história, tá? Que é a história do homem no tempo e no espaço. A gente vai colocar esse modelo de análise de fontes históricas para analisar a história da igreja. Claro que essa história é uma história que ela está mergulhada dentro de uma coisa muito especial. Todos nós somos crentes. Todos nós acreditamos na igreja. Todos nós temos uma fé católica e apostólica. E isso faz toda a diferença quando se estuda a história da igreja, sem dúvida nenhuma. Então a gente vai percorrer a igreja, que é humana e divina, na Terra, verdadeiramente. E essa igreja, deixa eu aceitar aqui a pessoa. E essa igreja, ela vai começar, como eu disse para vocês, lá
no Antigo Testamento? A gente pode dizer que a aula de hoje seria os fundamentos históricos da Igreja Católica. Como é que a Igreja Católica começa? Aonde que a Igreja Católica se inicia verdadeiramente, tá? Como é que ela tem o seu ponto-chave, se assim podemos dizer, tá? Será que ela nasce de uma invenção humana, como falam alguns historiadores, tá? Como falam alguns teólogos mais loucos da cabeça, mais doidos da cabeça? Será que a igreja é uma invenção humana? Não, a gente vai perceber que não. Que a igreja é um querer de Deus. A igreja é trinitária. Pai, Filho e Espírito Santo. Por que a igreja é trinitária? Porque ela começa no Antigo Testamento. Tá? Se a gente depois for estudar um pouco de eclesiologia, você vai perceber que a gente vai ter a igreja no Antigo Testamento. E foi um pouco do que a gente falou nessas últimas 4 aulas. A nossa origem é uma origem judaica. Nós seguimos as escrituras judaicas. Tá? Ó, o nosso Antigo Testamento é o Antigo Testamento judaico. É a Torá, os livros históricos, são os livros sapienciais, são os livros poéticos, são os livros proféticos. Jesus não veio abolir o Antigo Testamento, mas ele veio dar um sentido novo ao Antigo Testamento. Tá? Então, o cristão católico acredita no Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento tem que ser lido como através de uma leitura chamada leitura tipológica. Falei isso um pouco para vocês. O que é uma leitura tipológica? Você lê o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, à luz da nova tradição. Tá? Vamos continuar. E esse povo do Antigo Testamento é o povo da nova aliança, tá? Da antiga, na verdade, da antiga aliança, ok? Formada, basicamente, com 2 alianças. Então, o povo da aliança, o povo antigo, tá? Tem 2 alianças. Uma aliança chamada cosmológica e uma aliança dita aliança de prosperidade, tá? Quem já teve aula comigo em outros momentos, tá? Quem já estudou comigo em outro momento, inclusive o pessoal de São José também já viu essa parte, tá? A gente vai ter a aliança cosmológica com Noé, tá? E a aliança de prosperidade com Abraão, tá? É muito interessante que a aliança, você estudando um pouco de história judaica, você entrando verdadeiramente no que é o judaísmo, né? E aí a gente tem um grande judeu que se converte, que é Paulo. Eu estou fazendo um estudo sistemático aqui, deixa eu pegar para vocês, sobre a vida de São Paulo, tá? Que os livrinhos que eu estou estudando, ó. É pouquinha coisa, tá? Depois eu vou mostrar para vocês quando nossas aulas voltarem, né? São 4 livrinhos que eu estou estudando, estou preparando uma coisinha nova, e de repente, lá para o próximo ano, vai ser lá talvez o meu segundo texto. Né? Então, eu tenho me debruçado muito sobre a história do judaísmo, para justamente entender quem é Paulo, tá? Quem é Jesus. O judeu, ele tinha, e aí já o judeu mais para frente, tá? Ele tinha a lei e o templo como algo assim muito poderoso para ele, tá? Como algo que era quase que sacrílego, verdadeiramente. Quem é esse povo dessas 2 alianças? Aliança cosmológica e aliança de prosperidade. Aí um pouco só uma alusão do que seria a mentalidade judaica daquele período, né? Quem já leu os primeiros livros da Bíblia, principalmente a parte do dilúvio, vai estar escrito lá que Deus abriu as comportas da terra, que são fixadas em colunas. É um pouco do como o judeu
via o cosmos, né? O que é uma aliança cosmológica? Basicamente, seria uma aliança com as coisas criadas, tá? Aliança cosmológica. Cosmos significa criaturas, significa perfeição. Por isso que nós usamos cosméticos, produtos de beleza. O cosmos é algo belo, é algo perfeito. Só que Deus, ele vai fazer um reset, ele vai resetar, ele vai começar de novo lá com o dilúvio, tá? Com a Arca de Noé. Nós temos essa belíssima litografia aí do Gustavo Noé. Se você pegar a Bíblia da editora Vozes, tá? A Bíblia da editora Vozes, essa aqui, que é a mais baratinha, chamada Bíblia Cristal, ela vai ter várias pinturas do Antigo Testamento desse autor, que é chamado o Gustavo Doré. É um grande pintor, famosíssimo. E olha aqui, ó, a pintura que eu estava mostrando para vocês, ó. Tá? Vale muito a pena essa Bíblia, justamente por causa dessas figuras que tem nessa Bíblia. Olha só que interessante, ó. Isso aqui é a humanidade depois do dilúvio, né? E aí sucessivamente todas as pinturas bíblicas. Você pegar, por exemplo, João, vou pegar aqui João 4, né? Que é Jesus e a Samaritana. Vamos ver se tem a pintura aqui da Samaritana. Ó, João 4, Samaritana. Tá? Eu vou pedir para quem está com o microfone aberto, fechar por gentileza, tá? Para não atrapalhar aqui, para não dar eco, por favor. Quem são os judeus? Tá? Se a gente pudesse dizer quem são os judeus. A história do judaísmo começa aproximadamente 2.100 anos antes de Cristo. Tá? Depois eu vou mandar um videozinho para vocês sobre o calendário cristão, sobre o calendário gregoriano, para você entender um pouco o que é antes de Cristo, o que é depois de Cristo, por que aconteceu essa divisão, quando que é o ano que Jesus nasceu. É o ano 1, mas era o ano 1 de que tempo? É um pouco confuso, mas eu tento quase uma hora lá explicar essa questão. A história do judaísmo começa com Abraão por volta de 2100, 2400 anos antes de Cristo. O que está acontecendo em outros lugares quando Abraão forma o povo judeu? Tá? O que está acontecendo? Nós já temos o Egito, nós já temos a Mesopotâmia, tá? Nós já temos um sistema de escrita rudimentar na Fenícia, na Suméria, tá? Nós já temos algumas pirâmides menores, não as maiores de hoje, né, que estão lá, tem lá no Vale no Planalto de Gizé. Então a gente já tem alguns lugares com um comércio muito forte, principalmente no território do Egito e no território da Mesopotâmia. Abraão é filho de Teraque, natural de Ur, na Caldeia, tá? Que seria hoje o território iraquiano. Bruno, você está dando aula de história, não é verdade? Tem alguma prova arqueológica que Abraão existiu? Será que teria como provar? Porque, assim, vamos colocar que daqui a 500 anos alguém vai estudar sobre a gente, tá? Vai ser fácil achar vestígios sobre a nossa existência? O que vocês acham? Ninguém acha nada, né? Vai ser fácil? O que vocês acham? Vai ter, não vai ser tão difícil. Claro que hoje a nossa cultura material é muito menor do que a cultura da década de 70, de 60, de 50. Por quê? Hoje está tudo na nuvem, né, minha gente? Hoje você tira uma foto e dificilmente você vai lá e vai imprimir a foto. Às vezes você tira a foto e nunca mais vai olhar para aquilo. Tá? Então, a gente tem alguns vestígios, principalmente sobre a cidade que Abraão viveu.
E se a cidade que Abraão viveu existiu, né, a chance dele ter existido também é 90%, quase 100%. O que acontece? Abraão era um beduíno do deserto. Não é babuíno, não, tá? É beduíno. O que é um beduíno? Beduíno é alguém que caminha pelo deserto, tá? É alguém que faz a sua peregrinação de uma maneira nômade, tá? Ele é um nômade no deserto. Ele fica num determinado lugar, ele usa os bens que estão ao seu entorno, lá os bens naturais, e depois ele parte para um outro lugar. Porém, Abraão teve esse contato com Deus. A gente pulou um pouquinho aqui a aliança cosmológica com Noé, né? Noé é chamado por Deus também para essa aliança com os seres vivos, e agora a gente tem a aliança de prosperidade com Abraão. Deus ordenou a Abraão que abandonasse a sua terra e procurasse lá um novo lugar. É considerado o pai dos judeus e dos árabes. É venerado por ambos. A história se dá, pois Abraão teve dois filhos, um com a escrava Agar, a qual colocou o nome de Ismael, e outro com sua mulher Sara, a qual colocou o nome de Isaque. O primeiro é pai dos árabes e o segundo é pai dos judeus. Essa história é, no mínimo, sensacional. Por quê? Abraão, tá? Era casado, tá? Com Sara. Só que Sara era infértil. A Bíblia coloca que eles tinham idade avançada. Sara, impossibilitada. Depois você pode ir lá conferir em Gênesis 21, depois também o 25, tá? Sara era infértil. Abraão, ele tinha posses, terras e também escravos. Depois, Abraão, ele vai brigar com o sobrinho dele, chamado Ló. E é interessante que vai falar, Ló, é bom que não tenha contendas na nossa casa. Contendas que não é um bairro de São José do Vale do Rio Preto, não, tá? Aqui no caso é contendas, briga, discussão. O que acontece? Sara fala para Abraão o seguinte, Abraão, tome sua escrava Agar e tenha com ela sua descendência e parentela. Abraão entra na tenda de Agar e nasce Ismael, o filho da promessa. Na verdade, Isaac, que é o filho da promessa. O que acontece? As pessoas às vezes falam, Bruno, meu Deus do céu, como pode o cara que era casado ficar com a escrava? Gente, é antes dos 10 mandamentos. Tá? É antes do decálogo. É antes das leis mosaicas. E quando a gente estuda a Bíblia a fundo, você vai ver que a Bíblia tem muita coisa esquisita. Tá? Tem relações incestuosas. É pai. Alguém perguntou alguma coisa? Então, o que acontece? Às vezes as pessoas falam, pô, Bruno, mas é antes do decálogo? Isso é antes do decálogo, é antes de Moisés. Então, a Bíblia tem questões que você tem que analisar por conta do contexto histórico daquele determinado lugar. O que acontece? Sara e Abraão recebem a visita de um rei mítico chamado Melquisedeque. Esse rei fala para Sara o seguinte: olha, Sara, você vai ficar grávida e você vai ter um filho. Sara ri dele e se transforma Saraí, aquela que riu de Deus. Tá? O que acontece? Sara fica grávida, nasce Isaac. E aí começa o conflito, né? Duas mulheres dentro de uma mesma casa. O que acontece? Abraão manda embora Agar e seu filho Ismael. Essa pintura do Gustavo Doré, se você achar aqui na Bíblia, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui na Bíblia que está aqui, ó. Gênesis 21.
Não tem essa aqui. Estranho. A gente vai ter Agar no deserto. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui. A gente vai ter Agar no deserto, tá? Isso aqui. E essa aqui também que é bem legal, ó. Ó. Agar no deserto com seu filho Ismael. Eles vão mudando ao longo do caminho das edições das Bíblias, né? Essa aqui é muito bonita. Por quê? O cântaro que Agar está levando significa parte da herança dada por Abraão a Agar e a Ismael, tá? Agora, olha que problema grave, tá? Se você pegar essa explicação aqui, vai estar o seguinte, ó. Abraão teve 2 filhos. Um com a escrava Agar, a qual colocou o nome de Ismael, e outro com a sua mulher Sara, a qual colocou o nome de Isaac. O primeiro é pai dos árabes e o segundo é pai dos judeus. Só que se você pegar a Bíblia católica ou a Torá judaica, que está dentro, quem é escrava é Agar. Mas se você pegar o Corão, que é o livro sagrado dos islâmicos, que também são árabes, quem é escravo é Sara. Como é que se resolve esse problema? Você tem uma terra e 2 herdeiros. Como é que é nas nossas famílias? Aqui, aqui em São José, não. Em São José, não. Só aqui em Petrópolis. Você vai, divide a terra, não é isso? Tá? Bota um arame farpado na terra e fica todo mundo feliz. Tá? Mas como é que você divide a terra que é dada por Deus? Não divide, filho. Não tem como você dividir isso. Tá? E aí acontece esse problema, que eles brigam até hoje. A gente vai ter o sacrifício de Abraão, tá? Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho único, e a gente vai perceber, nesse sentido, como que a Bíblia vai, ao longo do caminho e aos poucos, apresentando a vida de Jesus para a gente. A Bíblia, gente, já no Antigo Testamento, eu falei bastante para vocês nas aulas passadas, já no Antigo Testamento, vai mostrar Jesus o tempo inteiro. E uma das primeiras prefigurações, essa palavra mesmo, prefiguração, é o sacrifício de Abraão. Abraão vai matar seu filho e aparece um anjo e ele mata um cordeiro, tá? Que era para imolação, o sangue do cordeiro. É por isso que a gente canta ou reza Cordeiro de Deus que tirar o pecado do mundo, né? Que tirais o pecado do mundo. O que acontece com Isaac? A gente vai seguindo a história, tá? Ao abandonar Ur, Abraão partiu para a terra que Deus havia indicado, lugar onde seria fundado o povo de Deus. Quando Abraão morreu, seu poder de patriarca passou para seu filho Isaque. Isaque gerou Esaú e Jacó. O que significa patriarca na Bíblia? O patriarca na Bíblia, tá? É aquele que vai receber do pai, que foi um patriarca, a missão dada a ele por Deus. Então a gente pode dizer que o primeiro patriarca é o próprio Abraão. O poder de patriarca passa para Isaque. E depois deveria passar para Esaú. Mas aí tem uma treta. Tá? A Bíblia, como eu disse para vocês, é um livro que vai contar muitas histórias. E uma dessas histórias é Jacó roubando a primogenitura do seu irmão Esaú.
Como é que é dado essa história? Tá? Como é que essa história acontece? Esaú era um trabalhador rural. Esaú era um homem simples. Jacó era um empreendedor. Jacó tinha medo que se a primogenitura passasse para o seu irmão Esaú, está lá em Gênesis 27, tá? Você não precisa pegar na Bíblia, só para marcar aqui, ó. Esaú tinha medo que se a primogenitura passasse para o seu irmão Esaú, o povo de Deus talvez morreria ali, porque Esaú era um homem simples. O que Jacó faz? Olha que família, gente. Olha que família protestante. Olha que família miserável. Jacó prende o irmão dentro de uma cisterna. O que seria uma cisterna? Um fosso, tá? Uma caixa d'água sem água. E deixa ele lá 3, 4, 5 dias. Quando o irmão está morrendo de fome, ele chega com um prato de lentilha, né? Um prato de feijão, e fala assim: meu irmão, olha só, você vai morrer de fome. Eu vou te dar aqui esse prato de feijão, esse prato de lentilha, se você falar que eu sou o filho primeiro. Tá bom, você é o filho primeiro. Ele dá o feijão e volta. Aqui a gente tem Isaac, tá? Já velhinho, já não estava enxergando mais nada. Só que Esaú, ele tinha um traço característico, físico, muito peculiar. Esaú era muito peludo. O que o Jacó faz? Ele manda matar uma ovelha, manda tirar a pele da ovelha, manda raspar o pelo bem rentinho da ovelha e coloca no seu próprio peito. Quando Isaac coloca a mão no peito de Jacó, ele acha que é Esaú e passa a primogenitura. Então Jacó engana o seu pai. Claro que tudo empreendido também por sua mãe Rebeca. Tá? E aí começa a treta. Tá? O que acontece com a história de Jacó? A gente sabe. Jacó se torna Israel, aí uma belíssima pintura de Michelangelo, tá? Aquele que lutou com Deus, Deus fica irado com ele, manda um anjo para matar Jacó, tá? Só que o anjo vê que ele é muito forte, não o mata, dá só um beliscão na perna dele, e ele vai passar a ser um Cláudio. O que é um Cláudio? Um claudicante, aquele que manca. E a história de Esaú? Aqui, no cantinho. Isaac gerou Esaú e Jacó. Foi riscado. Tá? Se você soubesse, foi eliminado. Tá? É muito bonita a história quando Esaú e Jacó depois se reencontram, né? Tem na Bíblia, inclusive. Tá? Jacó não tinha televisão, teve 12 filhos homens, teve mais uma mulher também. Tá? E essas são as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Jacó. Os 12 filhos de Jacó. Rubens, Simeão, Levi, Judá, Dan, Neftali, Gade, Asser, Isacar, Zebulon, José. Eu separei as principais, né? Manassés, Efraim e Benjamim. Tá? Nós temos um pouco da história bíblica ao entorno dessas 12 tribos de Israel. Claro, gente, que esse mapa que você está visualizando agora só vai acontecer depois de Josué. Tá? Tá alguém pedindo participação aqui. Só vai acontecer depois de Josué. Não é agora. Agora eu só botei para mostrar
Os 12 tribos de Israel. Por exemplo, Paulo era da tribo de Benjamim. Tá? Se você pega, por exemplo, Judá, judeus, da onde que a gente vai chamar? Os judeus, os judeus, os judeus. A gente às vezes não fala só judeus e não fala israelitas. Os judeus são os que vão sair, a grande maioria, da segunda, do segundo cativeiro da Babilônia. Quem sai da tribo de Judá. Né? Judeus e samaritanos não se davam. A gente tem lá João 4. Né? Então, um pouco da história. Tá? O que acontece? Esses irmãos, esses netos de Isaac, são netos de Isaac. Tá? Se Jacó é filho de Isaac, os filhos de Jacó são netos de Isaac. Esses filhos de Isaac, esses netos de Isaac, copiaram o que os seus filhos fizeram. Deram uma pernada no irmão. Quem era o irmão mais novo? José. Você já viu? Eu fui o irmão mais novo. Na verdade, eu sou o irmão mais novo, né? Mas eu já sou um adulto. Mas o filho mais novo, quem é filho mais novo, ou quem tem irmão mais novo, o filho mais novo é sempre o bem mandado, né? Ah, manda o fulano de tal, tem que comprar alguma coisa na padaria. Ah, manda o fulano de tal, tem que comprar alguma coisa em algum lugar. Manda o fulano de tal fazer. Né? Não é um pouco assim? Não sei na casa de vocês. Aqui em casa, tudo era o Bruno. Tá? E hoje tudo é o João. O João mais novo da casa tem que fazer alguma coisa do lado do filho mais novo. O José era um pouco isso. Por que o José causa inveja nos seus irmãos? Tá? E a causa da venda é justamente essa, inveja. Tá? A gente tem mais uma pintura muito bonita do Gustavo Doré. Tá? Tá lá na Bíblia da editora Voz. Tá? Também aqui. Vale muito a pena. Tá lá em Gênesis 37, tá? Por que os irmãos ficaram com inveja do José? Porque o José era o irmão que fazia todas as negociações com os mercadores. Era um território, minha gente, desértico. Como é que se comprava as coisas? Hoje, como é que você compra as coisas? Você entra aqui no celular, você vai lá no Mercado Livre. Ah, eu quero álcool 70. Eu quero um mouse. Eu quero uma Bíblia de zíper. 30 segundos você compra. Naquela época, não. Naquela época passavam os mercadores de camelo, tá? E vendia de tudo. Tenda, manteiga, tudo possível e imaginável. Só que essas pessoas, esses vendedores, esses mercadores, falavam diversas línguas. E quem vai aprender a falar essas diversas línguas é José. Tal como uma pessoa que você conhece e que viaja por todo o mundo, e quando você se depara com essa pessoa conta coisas dos mundos que visitou, dos lugares que visitou. José também conhecia outros lugares através da boca desses mercadores. José ficou sabendo como era o Egito, como era o Líbano, como era a Pérsia, tudo pela boca desses mercadores. E ele começou a se destacar, por quê? Porque chegava um mercador e ele era muito pequenininho, né? Tinha menos de 15 anos, e ele era quase que o caçula daqueles que compravam coisa com esses mercadores. Aqui eu estou elucubrando, tá? Estou imaginando como que deve ter sido. E com certeza, esses mercadores falavam, olha só, José, que interessante. Olha essa tenda, como é que monta essa tenda, José. Olha isso aqui, olha esse arado novo, José. Olha esse produto aqui, olha esse tecido, olha essa seda, olha esse perfume. Então, José ficou muito diferente dos seus irmãos. Tal como alguém
que sai da sua casa e vê outras realidades, e ao voltar, aquela pessoa não é mais aquela pessoa que saiu de casa. Ontem um amigo meu me pediu um texto que eu escrevi lá em 2013. E eu mandei o texto para ele. Quando eu mandei o texto, ele recebeu, eu falei assim para ele: olha, eu não sou mais essa pessoa que escreveu esse texto. Porque tem muito tempo. As pessoas vão mudando. E José Novo tinha muitos talentos. Os irmãos com inveja o venderam para o Egito. Se você pegar lá Gênesis 46, vai contar, claro que começa no 37, vai até o 46. Gente, se tem uma história interessantíssima na Bíblia do Antigo Testamento, é isso. Tá? Vamos fazer um propósito de quando terminar essa aula daqui a pouco, a gente lê essa passagem bíblica? O que vocês acham? Tá? Vou colocar aqui, ó, para todo mundo ler essa passagem bíblica aqui, ó. Vou colocar aqui na descrição e vai estar no vídeo também. Gênesis 37 até José primeiro-ministro. Tá? Maravilha? Rápido assim, tá? O que acontece com a história de José? Depois você vai perceber na Bíblia, depois você vai ver direitinho, eu vou aqui reduzir a história, tá? Porque senão a gente demora muito também, aí fica um pouco cansativa a aula, para você principalmente. Para mim não, posso falar até às 11h30, tranquilamente, tá? O que acontece? José chega lá, no Egito, vendido. Os irmãos chegam para Jacó, Israel, tá? Tá? Filho de Isaac. Esses irmãos são netos de Isaac, tá? Filhos de Jacó. Eles chegam para Jacó e falam assim: meu pai Jacó, seu filho José foi comido por uma fera. E depois é muito interessante que quando José manda prender, se não me falha a memória, Efraim ou Benjamim, por conta de um cálice que ele esconde na bolsa de um, eles falam assim: não nos prenda nosso irmão, nós já perdemos um irmão no deserto. E aí o José fala assim: ah, é? Como é que foi isso? Conta essa história para mim. Na verdade, era ele que tinha sido vendido pelos irmãos. O que acontece? A história de José é muito bonita. Muito bonita. Tá? E vai mostrar também uma analogia com quem, gente? Com Jesus. Ó, até arrepiei. Tá? Jesus, que é desprezado pela sua família. Quem é a família de Jesus? José, Maria, João Batista? Não. Os judeus. E ele vai ter valor numa terra estrangeira. Olha que coisa linda, gente. Quem são os estrangeiros que escutam a mensagem do Senhor? Nós. Tem alguém aqui no grupo com sangue judeu? Então, nós somos os gentios da Bíblia. Nós somos aqueles que não viram, não ouviram, não tocaram e acreditam no Senhor. Nós não fazemos parte do povo escolhido. Mas nosso Senhor Jesus Cristo veio para todos. José é uma prefiguração desse Jesus, que foi escorraçado para aqueles que veio. Jesus veio primeiro para os judeus, só que os judeus não o reconheceram. E entregaram Jesus, tal como entregaram José, como um escravo. José vai para o Egito e, rapidamente, ele
se incorpora ali no território egípcio. Quando ele já chega falando egípcio. E aí o cara fala, não, opa, esse escravo aqui é diferente, tá? E ele começa a trabalhar nos aposentos lá dos grandes generais e depois do faraó. Tá? Tem uma treta, coitado, com José, a esposa de um general fica apaixonada por ele, né? E aí a esposa, ele não quer ficar com a esposa do general, a esposa do general fala que ele cantou aquela treta toda, e ele vai preso, fica preso um tempão, né? Treta total. José era muito habilidoso, sabia montar tenda, sabia montar, sabia plantar, e, dado um determinado momento, o faraó tem um sonho. E ninguém, os sábios do Egito, ninguém sabe interpretar esse sonho. O faraó tem o seguinte sonho. Ele tem 7 espigas não de milho, tá? Porque o milho é só na América, tá? Só para aproximadamente no ano 1400 que se sabe da existência do milho, mas espigas de trigo, tá? Ele vê 7 espigas de trigo bonitas, maduras, prontas para serem colhidas. E 7 espigas podres, com bicho. Ele vê 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E assim sucessivamente. Tá? O número 7, número de perfeição. E ele vê maldição e bênção. Bênção e maldição nesse sonho. E ninguém sabe interpretar. José falou, opa, eu sei. Olha, o Egito vai ter 7 anos de grande fartura. E depois desses 7 anos de grande fartura, vai ter 7 anos de fome e miséria. E aí o faraó, que sabia que ele era muito inteligente, tá bom, José, e o que eu faço para que, nesses 7 anos de fartura, quando chegar os 7 anos de miséria, o Egito não pereça? Aí o José inventou uma paradinha chamada imposto de renda. O que o José manda fazer? Manda fazer celeiros gigantescos. E todo ano ele pega uma porção de comida e guarda nesse celeiro. O que é mais fantástico, gente, é que na década de 70, em 1970, acharam esses celeiros. Então tem prova arqueológica que isso aconteceu. Uma outra prova arqueológica que é muito interessante é o que a Bíblia vai falar sobre isso. Por que os irmãos de José vão lá comprar comida com ele? A Bíblia vai falar que teve uma grande fome na terra. E teve mesmo. Por quê? Teve uma mudança climática nesse período e que muitas plantações foram destruídas por conta dessa mudança climática. E só quem tinha estoque de comida conseguiu sobreviver. Nesse momento, o único que tinha estoque de comida era o Egito. E tal como o brasileiro, né? Que acabou o álcool em gel, acabou o álcool 70, ele vai colocar o preço que quiser nisso aqui, o Egito colocou o preço que quis na comida. E todo mundo foi comprar comida lá. E o Egito se tornou o maior império da terra por conta de José. O que acontece? Os irmãos vão lá comprar comida com ele. Quando José foi vendido, era um menino. Ele chegou lá, viu os irmãos. E, no primeiro momento, os irmãos não reconheceram. José fez toda uma cena para saber se o pai estava vivo ou não. Convida-os para
tomar água. Vem cá, vocês são descendentes de Abraão, de Isaac, e o vosso pai é Jacó. Vem cá beber uma água comigo. Ele pede para um dos soldados colocar um cálice de prata na bolsa do irmão. E aí depois ele fala: olha, você entrou aqui na minha cidade, na minha terra, onde eu sou primeiro-ministro, vem me roubar, prendam agora. Os irmãos: não, o nosso pai vai morrer se souber. Aí ele já sabe que o pai está vivo. E fala o seguinte: olha, eu só vou soltar o seu irmão se o seu pai vier aqui. Quando o pai vê, chega, vê que é José. O que o José faz? Pega um pedaço da terra do Egito, pega uma porção do Egito, ainda não era um povo, era uma família. Tá? Era uma família. Pega uma porção do Egito e dá para o José. E o José dá para o pai, na verdade, Jacó. E os filhos de Jacó se estabelecem no Egito. Só que acontece? O faraó morre, José é esquecido e o povo hebreu é escravizado. E aí a gente vê a epopeia fantástica de Moisés. Mas isso é assunto, minha gente, para a próxima sexta-feira. Maravilha?